Já tem um namoro com propósito aí? Dá glória a Deus e levanta a mão. Parece que não estão nem animados assim, o namoro que foi. De novo, quem já tem um namoro com propósito aí? Dá glória a Deus. Muita gente. E quem está solteiro, levanta a mão para eu ter uma noção. Estão animados e está solteiro. Falando nisso, no sábado que vem vai ter a noite dos solteiros aqui na igreja. Então não perca. Quem tem compromisso também pode vir, viu? Vai ter as pulseiras que vai ser identificado. Quem já tem compromisso e quem está na pista. Mas, enfim, gente, hoje o assunto é namoro com propósito. Tem alguém que está nos visitando hoje aqui? Que é de fora, uma pessoa aqui na frente, três pessoas. Glória a Deus. Então, devido a essas pessoas que estão nos visitando, gostaria que vocês se apresentassem. Quem quer começar? Pelo pastor. Ok, agora foi. Amém, graças a Deus, amados. Buenas noches. ¿Estás bien? Sou o pastor Lucas, o pastor Lucas da pastora Patrícia. Sou pastor dessa igreja, com alegria. Glória a Deus. E estou aqui hoje, recebi o convite para falar sobre esse negócio. Como eu e minha esposa somos dois jovens namorados, nós aceitamos de prontidão. Amém? Amém, graças a paz. Eu sou a pastora Patrícia, esposa do pastor Lucas. Amém? Graças a paz. Por que meu microfone sempre é mais alto? Eu falo muito alto. Diz que é só afastar que é só. Graças a paz, eu sou a Lídia do Fábio. Ela é líder da Aliança Jovem. Isso mesmo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. É bom demais, né? Glória a Deus. Eu sou o Fábio da Lidiane. Nós lideramos a Aliança Jovem e lideramos também uma rede de casais para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para iniciar esse bate-papo, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí, em 1 Coríntios 10, 31. Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Gente, tudo tem que ser para a glória de Deus. Ainda mais um relacionamento que deve durar aí pela vida toda. Uma pessoa que é para estar do seu lado em toda a sua caminhada, para ser a mãe dos seus filhos ou o pai, a pessoa que vai dormir e acordar com você. Então faça isso para a glória de Deus. E esses casais aqui vão nos ajudar nesse papo. Primeiramente, eu gostaria de saber como foi que vocês se conheceram. Já que eles começaram, agora são vocês. Amém, glória a Deus. Conta do jeito certo. Vai pedindo aqui para me contar do jeito certo, né? Amém. Nós nos conhecemos através de dois amigos, né, que nós tínhamos. Eu era de... Alguns já conhecem aqui da igreja Semear na época. E eu tinha um colega que fazia parte comigo lá, que era meu amigo. E ela tinha uma amiga que era do Amarante. Só que eu conheci os dois e ela também conhecia os dois, né? E um certo dia, esse meu amigo, né, chegou para mim e disse assim: Fábio, acolá tem uma mulher que vai dar certinho contigo. Eu disse: rapaz, me deixa quieto, eu estou tão bem com Jesus. Não, a mulher lá, moço, a mulher
que vai dar certo. Pois amém. Me passa o contato da benção, a gente trocar uma ideia, né? E eu vou deixar ela falar outra parte que aí foi quando eu passei para ela. O meu na época era Orkut, né? Não é tão longe não, viu, gente? É um dia desse, né? Na época era Orkut. E ela foi olhar uma foto, as minhas fotos, né? Acredito que ela deve ter pensado assim, esse cara deve ter muita foto e tal. Gente, quando ela foi olhar uma foto minha, eu tinha uma foto. E essa foto eu tava todo vestido daqueles caras que jogam futebol e ainda tava de máscara. Como era que a pessoa ia saber quem eu era, né? Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho mais. O mentor foi esses dois casais. Amém. E aí um certo dia esse meu amigo tinha dito essa mesma coisa, né? E eu mandei uma mensagem para ele, falei assim: Johan, a paz do papai para o Fábio, do papai Deus, certo? Ele disse que eu dei em cima dele, gente. E aí como ele pediu meu número, a gente começou a conversar e tudo mais. Não vou contar tudo. E aí passamos um mês só se falando pelo telefone e orando sem nunca ter se visto. Então, gente, essa parte do telefone, ela foi assim, bem interessante, né? Porque eu liguei para ela, né? Eu disse, rapaz, eu vou ligar para aquela mulher que me deram o contato dela para ver o que vai dar, né? E aí eu ligo para ela, né? Liguei para ela e aí ela disse assim: estou numa diligência que não posso atender não. Aí eu zanguei, eu disse, eu não vou ligar para essa mulher mais não. Não quero nem saber mais não. Eu ligo para a mulher que está numa diligência e tal. Aí, beleza, só que isso foi na parte da tarde. Quando eu cheguei à noite na casa da minha mãe, fui deitar e disse, rapaz, eu vou ligar para aquela mulher de novo. Eu vou ligar para aquela mulher de novo. E aí quando eu liguei para ela, a gente começou a conversar. E daí a gente foi trocando algumas ideias e tudo. Só, gente, que eu tinha lido um livro chamado Desafio do Namoro com Propósito. E nesse livro, ele falava algo muito interessante. Ele dizia assim: se você quer realmente saber se essa mulher é Deus para a sua vida, comece a falar de Jesus para ela. Toda vez que vocês estiverem conversando, comece a falar só de Jesus da Bíblia, só de Jesus da Bíblia. E aí assim eu fiz, né? A gente conversava. Eu não vou contar aqui a história, eu conto a história do... Na cama? Não, eu vou contar. Eu vou contar. Tá vazio ali. Altas revelações hoje. Gente, hoje vai ser tremendo aqui. O negócio vai ser poderoso. E aí, gente, a gente começou a conversar. E nesse tempo, a gente passou uma semana só falando da Bíblia, eu falando da Bíblia, falando isso, ela no Amarante, eu aqui Imperatriz, falando da Bíblia, até que chegou um dia que eu disse assim, rapaz, o que essa mulher quer comigo mesmo? Então, eu já estava uma semana, gente, eu tinha um plano da Vivo. Na época eu pagava 29 e uns quebradinhos, né? E eu ligava para ela, só que era claro, e meus planos acabavam ligeiro, gente. Eu disse, rapaz, eu vou gastar meus planos com essa mulher não quiser nada comigo não. E eu fiquei nessa, né? E aí eu cheguei, com uma semana de conversa, quando foi na segunda-feira, eu cheguei para ela e disse assim, sim, mas e aí, o que realmente você quer comigo? Porque assim, eu ligo para você, eu fico até tarde da noite conversando, e a gente ainda não tem nenhuma decisão. E ela disse assim, vai com calma. Eu disse, com calma não, a gente precisa decidir. Aí ela vai com calma. Eu disse, a partir de hoje você é minha namorada. Não quero nem saber, a partir de hoje. Eu não vou mais ficar ligando para você, só começar a conversar. A partir de hoje. E ela dizia assim, esse menino é doido. Ela tem isso, né? Esse menino é doido. Eu disse, pois a partir de hoje, eu vou dizer para todo mundo que nós estamos namorando. Gente, você imagina eu ligar para a mulher, você vai ficar Jesus, eu ficar acabar. Eu vou ficar gastando dinheiro com essa mulher. E não tem nada com ela, não. Então, assim, a história foi um pouco assim. Entendeu? Amém, pode passar para essa. E vocês, como é que foi? Se conheceram? Amém, eu vou contar aqui a minha versão, né?
para tréplica. E muito bem, ela me começou pedindo meu MSN, brincadeira. Amados, eu já compartilhei aqui, eu acho que já é do conhecimento de alguns. Eu decidi viver basicamente o tema dessa mensagem, do culto de hoje, né? Viver um tempo de solteirice com propósito e de namoro com propósito. E eu não sabia, mas ela estava buscando viver a mesma coisa. Eu era de uma igreja e ela de outra, ela era igreja batista, filha de pastor, por aí vai. E eu não era filho de pastor, mas já ocupava o cargo de liderança na igreja, já tinha um entendimento das coisas. Mas antes disso, eu decidi que eu só me relacionaria com alguém com um entendimento correto e com um propósito. Eu passei 4 anos depois dos 18, que é quando naquela época e até hoje deveria ser, né, estaria apto ao namoro. E nunca tive outra namorada, minha esposa foi minha primeira namorada, porque desde cedo eu entendi que não deveria me envolver com algo que não valesse a pena eu permanecer ou que eu não visse futuro, né? Então me guardei durante cerca de 4 anos, nesses 4 anos servindo de forma eloquente na igreja, vivendo as coisas de Deus e decidindo que eu só me relacionaria com alguém quando eu encontrasse uma pessoa que amasse mais a Deus do que eu, fosse mais crente que eu, que desejasse mais Jesus e a eternidade do que eu, né? E por causa disso eu fui criando um perfil, me afastando de algumas coisas, me afastando de algumas pombas, né? E nós nos conhecemos, ela veio me vender uma rifa. Eu fui para um culto na igreja dela, e eu fui como crente, né? Fui como crente lá visitar a igreja, não lembro o que era, acho que alguma programação de jovens, não era? E ela disse: olá, tudo bem? Paz do Senhor. Eu disse: graça e paz, né? Que ela era batista e eu de outra igreja. Eu disse: graça e paz, na paz do Senhor. Acho que ela pensou isso, bem desviado. Porque o povo tinha um preconceito com graça e paz, né? E aí ela veio me vender uma rifa. E nessa rifa, é claro que não dei nem moral, né? Ela também só queria ganhar meu dinheiro. E vida que segue. E nesse intervalo, tinha uma amiga, eu ia para nessa de viver intensamente o reino de Deus, eu participava de umas vigílias. Nós tínhamos umas vigílias ali na Pedro Neiva, na CNI. Acho que ninguém aqui que é dessa época, eu lembro. Então eu participava dessas vigílias, era intenso, acho que era todo sábado, a gente estava lá. E nisso nós tínhamos alguém em comum que nos conhecia. E essa pessoa disse para ela: olha, eu quero te apresentar um rapaz, tipo aquela história dele. Ele vai dar certinho contigo, porque ele é crente, toda vigília está lá e tudo, né? E eu vou deixar ela contar um pouquinho essa parte aí. Amém. Quando essa minha amiga, né, nossa amiga falou, eu já estava no propósito, né, que eu falei para o Senhor que eu só ia namorar se fosse para casar, né, que eu não ia perder esse caminho de novo, né, de estar só namorando, sem propósito. Então eu decidi, né, conversei com o Senhor e falei para ele: Senhor, eu vou me guardar agora, né, separar mesmo para o Senhor. Eu entendi o que era realmente isso, né, porque não adianta você querer estar num propósito e você não entende, você tem que entender. Oi. Então, quando essa minha amiga falou que tinha um rapaz que orava, que estava nessa vigília e tudo, eu falei: amém, mano, mas eu não vou não. Porque o meu vai ser mesmo assim, vai dar certo. Se ele for o meu, a gente vai se encontrar de novo e vai dar certo. Eu não vou correr atrás de ninguém, porque eu já orei, já está tudo certo. Eu estava confiante na minha oração, né? E foi assim. A gente não se conheceu nesse meio termo, a gente foi se conhecer mesmo no retiro da minha igreja, que ele foi também, que ele já estava com os planos, né? Vigia. Ele foi para esse retiro. E lá que a gente realmente foi apresentado, né? Essa minha amiga falou: olha, Patrícia, aquele rapaz ali é o da oração. É ele que eu queria te apresentar na vigília e tal, que tu não foi. Falei: oi, tá vendo? É uma resposta de Deus, ele tá aqui. Vai que é ele. Então a gente se conheceu ali e dali foi começar a nossa história do retiro. E se você prestar bem atenção, os lugares que a gente estava era na igreja, né?
em nenhum retiro. E com pessoas de Deus, pessoas que nos levam para mais perto de Deus. Amém? O que mais? É justamente isso que eu queria ressaltar, né? O ambiente que a gente se conheceu foi esse ambiente, né? O Fábio estava falando sobre a fala dele do livro, e eu já tinha essa mentalidade. Eu lembro que teve um retiro, antes de eu conhecer ela, algum tempo antes, nessa minha época de me guardar para o Senhor, de período sabático, e a gente, depois de uma ministração, conversando, aquelas conversinhas de grupo, aí, né, chegou uma pombinha, aí a gente conversando, e eu, Bíblia, e ela falava algumas coisas e eu, Bíblia, ela falava outras coisas e eu, Bíblia. Aí daqui a pouco ela disse: menino, tu só fala coisa da Bíblia, é coisa de Deus, só fala coisa de Jesus, eu digo, mas dá para conversar sobre tantas coisas, de Gênesis a Apocalipse. Ela, não sei, mas bora falar sobre outras coisas. E ela fugindo, porque não sabia uma coisa da Bíblia, sabe? Então nisso eu ia aprendendo a filtrar. Eu ia filtrando e dizia, essa daí está desviada. Então, sempre fugindo dessas coisas. E o ambiente que nós nos conhecemos, a forma como nos conhecemos, foi muito livre, foi muito leve, né? Alguém falou, mas ela estava na igreja dela, eu na minha, vivendo intensamente. Nos conhecemos em um retiro e a partir daí é história. Amém? No Instagram, muitas pessoas estão postando uma figurinha nos stories que é assim: quanto tempo de namoro, de noivado e de casamento? Então, respondam aí. Quanto tempo durou o namoro, quanto tempo durou o noivado e também quantos anos você já tem de casamento? Essa parte aqui, gente, você não pode errar. Essa parte é muito importante. Mas a gente namorou 5 meses, noivamos 4, ficamos noivos 4 meses. E hoje nós iremos fazer 9 anos de casado. Você diz não, eu não vou dizer não. Deixa eu ver. Dia 18 de julho. Nós iremos fazer 9 anos. Vocês? Parecido, né? Eles foram um pouco mais apressados que a gente. Nós tivemos um período de cerca de 1 ano nos conhecendo, já com cuidado. Eu era muito de ter essa sensibilidade, porque meu sogro é o pastor José Mara. Foi. Ele esposa está falando aqui que ele já se conheceu. Aliás, deixa eu falar como foi isso. A gente oramos um tempo, né? Até eu ir na beira-rio com ela tomar uma água de coco a primeira vez. Meu sogro, ele, apesar de ser muito caxia, ele me prestou um carro uma vez, né? Aí eu já fui dar uma ré, bati numa moto já, sabe? Assim, super natural, tudo combinado, né? Mas eu lembro que quando eu fui para pedir ela em namoro, a gente combinou, oramos, a mãe dela já era mais flexível, mas o pai dela, eu cheguei e ele estava se arrumando para um culto, e eu todo preparado com o discurso pronto, sentado na sala nervoso, perna tremendo. Aí espera, ele vem saindo lá já do paletó e tudo. Aí eu disse: pois é, seu pastor. Aí quando eu falo com ele, eu disse: eu queria falar com o senhor mesmo. Ele disse: agora eu estou ocupado, outro dia a gente conversa sobre esse assunto. Tesourou na hora. Aí eu lembrei do Fábio, ele falando: não, esse negócio nem dá certo não, gastar meus créditos não. Mas enfim, permanecemos, ficamos cerca de 1 ano aí nos conhecendo, orando, e 6 meses de noivado, e a gente casou. Ela mais jovem do que eu, 2 anos, eu 24, e ela ia fazer 22 ainda, e nós vamos fazer 9 anos, estamos fazendo agora 9 anos de casado também, para a glória de Deus. O nosso relacionamento foi bem breve, porque eu fiz uma oração: apressa-te, ó Deus, porque eu tenho pressa. E eu também tinha feito uma oração. Eu falei assim: Jesus, a pessoa que for de Deus para mim, ela não vai me pedir em namoro, ela vai me pedir em casamento.
E quando o Fábio chegou lá em casa, né? Porque tem que pedir para a mãe, né? Eu já tinha o quê? 30 anos. E ele tinha que falar com a minha mãe. E aí ele chegou. Gente, quando ele fez isso, eu estava com o pé atrás, né? Porque falava de Gênesis e Apocalipse. E eu pensava assim, é laço. É laço do maligno. Morri de medo de entrar numa bocada. E aí a gente conversando. E quando ele chegou na casa da minha mãe, que ele foi falar com a minha mãe, ele disse assim, pois é, dona Dionísia. Lynn Jones, o nome da minha mãe. Eu quero namorar, eu não quero namorar a sua filha. Eu quero casar com ela. Gente, eu me esfriei todinha, eu disse, fala-me Deus, é ele mesmo. Só que eu tinha pedido, acho que eu falei isso no encontro. Eu tinha dito para Deus assim, Senhor, o Senhor pega todos os meus sentimentos. O Senhor guarda. Não me entrega agora. Só me entrega quando eu encontrar a pessoa certa, porque eu só tenho feito bobagem. E quando o Fábio chegou na minha vida, foi justamente isso, foi assim, os sentimentos foram voltando, é tão tal, quando foi voltando, eu fiquei assim, Senhor, não traga agora, que eu não tenho certeza. E Deus realmente assim, trouxe revelação de que era Ele, não foi de, porque eu falei, Senhor, se o Senhor não traz, isso que te digo, eu que te digo, estou fora. E Deus revelou 3 cultos na palavra. De repente tinha alguém os pregadores estavam pregando, de repente dizia assim, eu tenho um versículo aqui para dizer, eu não sei para quem é, meu irmão. E aí a última palavra que Deus deu foi uma ministração, que até hoje eu sou impressionada, eu nunca vi uma ministração sobre Sansão. E a pastora falava sobre Sansão e falou que, porque Sansão desobedeceu, ele não tem descendência, a história termina nele. E aí quando ela desceu do altar, todo mundo achava que eu estava arriado, os 4 pneus pelo Fábio, viu? Mas o meu coração estava guardado ainda, que eu falei, Jesus, eu não posso me apaixonar e me machucar de novo. E aí a pastora desceu e falou assim, ainda bem que você decidiu obedecer. Gente, ela achava que estava, quando ela disse isso, eu falei, obrigada, Jesus. E foi a resposta de Deus para a minha vida. E tudo aconteceu muito rápido, para quando eu digo 9 meses. Mas para nós dois foi o quê? Quase uns 10 anos. Mas foi resposta de Deus. Eu só aceitei quando realmente Deus falou assim, é esse ponto. Porque muitas vezes a nossa opinião quer se sobressair à resposta de Deus. E a gente deve vigiar nisso, porque senão a gente se machuca. Amém? 2 detalhes que foi muito importante. Ela tinha uma amiga, é um meio de oração, né? Muita oração. E essa amiga dela teve um sonho com ela, né? Na época, acho que estava namorando com um rapaz, né? Na época estava namorando com um rapaz, né? Acho que parecia que ele estava namorando. Estava namorando com um rapaz, enfim. E aí essa amiga dela teve um sonho com ela, né? Esse sonho, ela entrava na igreja e tinha 2 homens, tinha um do lado e outro do outro. 2 noivos. Um ela conseguia ver perfeitamente, o outro ela não conseguia ver o rosto. Conseguia ver a pessoa, mas não conseguia ver o rosto. Viu o rosto, mas não conhecia. Viu o rosto, mas não conhecia, né? E aí quando eu fui em Amarante conhecê-la, ela me levou nessa amiga dela, né? E aí quando essa amiga dela me viu, ela chamou ela no canto e disse, é ele o rapaz do sonho que eu tive. Entendeu? Então tem esse detalhezinho. Amém. Só ressaltando um pouco aqui a nossa história. O pai, quando o Lucas pediu em namoro, né, ele falou, no primeiro encontro, não foi não? Na hora que a gente conversou, ele falou, minha filha, vocês vão namorar, certo, mas com 1 ano de namoro, eu já quero ter uma proposta de casamento. Ele foi bem duro assim, tipo assim, ou vai, se com 1 ano não tiver a proposta, vai encerrar o namoro, pronto. E como a gente se amava, né, amor? Ainda se ama muito mais. A gente decidiu, né, firmar esse propósito. Então, o que eu quero dizer é, obedeça, né? Você só tem a ganhar. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente foi muito abençoado no nosso casamento. A gente não gastou quase nada do nosso casamento. Tudo foi bênção mesmo assim, presentes do Senhor. Porque um dia a gente decidiu esperar, um dia a gente aprendeu a confiar no Senhor e obedecer. Amém? E o Lucas, ele é fruto de oração. Quando eu decidi fazer o meu propósito, eu e Deus,
eu escrevi uma carta. Eu falei, Senhor, é desse jeito que eu quero. Se não for, tira que é massa, né? Então, nesse tempo que eu fiz o propósito, aparecia muita gente. Tem um rapaz. Eu conheci o Lucas na igreja e depois um pastor, um amigo do meu pai, disse que tinha um homem lá que era perfeito para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, um homem que era perfeito para mim. Falei, Senhor, mas tu sabe do jeito que eu quero o homem. O homem que eu quero. E detalhei, um homem mais alto do que eu, crente, mais crente do que eu, que me leve para a igreja, não que eu fique atrás dele para ele ir. Né? Bonito, um homem responsável, cuidador. Eu escrevi tudo. E assim, quando o Lucas apareceu, eu fiquei, né? Fui fazendo, cortando. Ele é assim, então ele é assim. E eu fui percebendo as respostas de Deus. Então assim, vale a pena você confiar e esperar no Senhor. Amém? Amém. Só ressaltando duas coisas muito importantes, é que quando a gente está no propósito de Deus, as coisas elas acontecem de uma forma tão grandiosa, mas tão grandiosa. Quando eu conheci a Lidiane, quando a gente casou, eu simplesmente era uma pessoa que trabalhava de carteira assinada. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha perspectiva de crescimento. E eu lembro que não foi muito diferente essa pressão também não, viu, pastor? A mãe dela, um dia sentou nós dois, né? Gente, eu estava desempregado. Olha só o que a mãe dela fez. Sentou nós dois e olhou para nós assim, eu quero conversar com vocês. Aí eu disse, a mulher vai elogiar o genro aqui agora até altas horas. Aí ser bênção de Deus. E ela disse assim, ela chegou para mim e disse assim, por que vocês ainda não marcaram a data do casamento? Aí ela olhou para mim e disse assim, é porque você está desempregado? Então quer dizer que quando vocês estiverem casados, trabalhando e ficar desempregado, vocês vão separar? Aí eu disse, eita, se a mãe dela fez isso, eu disse, não, vou não marcar a data até agora. Não tem negócio não. E depois que a gente casou, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. Passamos por muitos momentos difíceis no casamento, mas, gente, a minha esposa, para quem não sabe, eu sou servidor público, né? Trabalho em uma universidade federal. Além da universidade, também eu trabalho no hospital de Imperatriz, aqui no Socorrão. Mas a minha esposa foi quem me inscreveu em um concurso. Ela me incentivou. O galardão é grande, né? Aqui é grande. Aqui é grande. Tem que ser, meu Deus. Mas então ela me inscreveu nesse concurso, né? Esse concurso, a prova nós teríamos que fazer em São Luís. Gente, era só uma vaga. E nível federal, os concursos são muito competitivos. Muito. E ela me inscreveu nesse concurso. E eu falei para ela, eu lembro que sim, a gente já era casado, né? Eu lembro que nessa época eu ia trabalhar no encontro. E o encontro no final de semana seguinte ao encontro seria a prova. E eu lembro que na ministração, em uma das ministrações onde a gente teria que fazer um ato profético, eu vou falar aqui, né, pastor? Então, em uma das ministrações que a gente teria que falar ato profético, o ato profético que eu falei nesse dia foi, Senhor, eu quero ser aprovado nesse concurso e exercer esse concurso. Gente, mas foi no final de semana seguinte, quando eu fiz a prova, eu terminei a prova, eu disse, eu passei no concurso. Eu terminei a prova. Quando eu cheguei no hotel com ela, e outro, não tinha um centavo. Nós fomos para São Luís, pedir emprestado para um, emprestado para outro, e a gente foi e fez, e graças a Deus deu tudo certo. Mas hoje, graças a Deus e a minha esposa, hoje trabalho em um emprego bom, nós temos nossa casa, nós temos nosso carro, nós temos a nossa moto, sou formado em gestão hospitalar, daqui uns dias vou me formar em docência do ensino superior, e as coisas vêm acontecendo, gente, graças a Deus.
eu e minha esposa, nós abraçamos e permanecemos firmes no Senhor. Em nenhum momento, nos momentos difíceis, nós sabíamos do nosso propósito com Deus e do propósito de Deus para a nossa vida. E graças a Deus nós estamos hoje aqui para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos namoro em santidade, fique claro. E eles também. Aproveitando, falando sobre namoro, o que seria então esse namoro com propósito? Quem quer começar? Interessante que quando o Alexandre deu início, eu abri minha Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. E quando ele pediu para abrir, eu mostrei para minha esposa. Eu já tinha aberto minha Bíblia nesse livro. Porque para mim ele é um guia. 1 Coríntios 10, 31 para mim ele é um guia. Ele é uma direção para mim. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso envolve o relacionamento, isso envolve o namoro, isso envolve o casamento, isso envolve toda a nossa vida. Porque a Bíblia, quando ela diz quer comais ou bebais, ela não está falando de jejum, ela está falando das coisas mais simples do dia a dia de um cristão. Porque a Bíblia poderia ter dito, portanto quer namorais ou quer trabalhais, mas ela falou quer comais ou quer bebais, ou seja, nas coisas mais simples que toda criatura faz, nisso glorifique o Senhor. E esse relacionamento com propósito, Jesus amado, essa aqui é a outra parte, gente, no casamento, é os filhos, né? Pois é, 2. Então assim, casa, enfim. O entendimento de que você precisa estar em algo com propósito, ele é tão forte. A minha esposa falou desse varão que apareceu. Comigo também teve. E foi uma profeta. A profeta se levantou, a gente já estava comprometido mesmo em oração e convictos do que queria. E ela diz, eis que eu te digo, aquela lá não é a tua. Noivo. Nós estávamos noivos já, para você ver o tamanho do levante. E assim, quando alguém não tem convicção do que ele quer, ou se é aquilo que ele quer, qualquer coisa vai afastá-lo. Então, quando veio essa palavra de alguém dizendo, eis que eu te digo, o eis que eu te digo na Bíblia é Deus que fala, você não vê outra pessoa falando do seu Senhor. Pode balançar qualquer pessoa, sim ou não? Então a profeta diz, eis que eu te digo, a prometida para você não é ela. Aí eu digo, quem é? Ela disse, sou eu. Aí eu digo, poxa, essa profeta tá boa, viu? Ela me pescar em aquário. Aí eu disse, ok, irmã, eu entendi a profecia, mas deve ser outro Lucas, porque eu estou convicto de que é ela. Né? Então assim, enfim, foi um processo, né, eu procurei meu pastor e falei da blasfêmia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a convicção do propósito vai fazer com que pequenas coisas não nos distraiam, não nos atrapalhem. Quando eu fui pedir ela em noivado, que é um momento muito especial para todo casal, é a grande data, você prepara tudo, então eu conjecturei algumas coisas, né? Olha, eu vou sair, vou chegar lá, pedir para eles não marcarem nada, eu vou chamar todo mundo para jantar, e lá no jantar eu vou botar uma limpa de aliança dentro do bolo, enfim. Quando eu chego na casa dela para chamar minha família toda para sair, porque para pedir noivado eu ia pagar comida para a família toda. O meu cunhado sai do quarto e ele que foi abrir a porta. Aí ele disse, é o Lucas. Aí ele gritou, Patrícia, é o Lucas, ele veio te pedir em casamento. Irmãos, eu sou crente, mas eu confesso que por algum tempo ficou uma mágoa. Aquilo me frustrou. Aí eu disse, ok, era isso mesmo, gente. Tá, então, não vamos mais sair não, tem alguma coisa para comer aí? Já sabe mesmo o que é, tem mistério, tem arroz, feijão para mim comer. Enfim, eu perdoei ele. Mas nada disso foi suficiente para... E é claro, a gente em algum momento teve algum atrito de personalidade. Eu tinha 23 anos, ela 21, né? Então assim, nós éramos dois jovens, porém com uma mentalidade já construída sobre o que a gente queria. Eu sempre digo, a pessoa certa para casar é um solteiro resolvido.
Você quer saber se você está apto ao casamento? Você é um solteiro resolvido? Você precisa saber se você é um solteiro resolvido. Porque namoro, noivado e casamento não é para quem não sabe o que quer. Não é para quem vai ficar em dúvida se quer construir uma família ou se quer continuar com meninice. Não é para quem está em dúvida se na primeira dificuldade vai... Não, mãe, tem como me dar meu quarto de volta? Não é isso que eu quero. Então, um solteiro resolvido, ele está apto ao namoro, noivado e casamento. Mas um solteiro que ainda é doido para saber o que é família, casamento, mas da mesma forma, na mesma proporção, ele também é doido para continuar vivendo as coisas de solteiro, ele não está pronto. E tanto eu como minha esposa, nós buscamos viver isso. Eu fui para retiro, eu mergulhei em Deus, eu vivi coisas, eu experimentei de todas as coisas assim, como igreja que eu pude experimentar. Eu vivi uma vida louca no meio da juventude da igreja. Eu passei um dia afastado também, e depois fui resgatado, graças a Deus. Mas em tudo isso, eu estava construindo um entendimento de que eu queria algo, e aquilo era tão forte para mim que eu não abriria mão daquilo por qualquer vento de doutrina ou paixão passageira ou amor pelo mundo, como 1 João fala. Amém? Amém. Namoro com propósito, primeiramente, Deus tem que ser o centro do relacionamento. Ele tem que ser o primeiro. Você está namorando, você convide o Senhor para ele ser o primeiro, para ele estar bem no meio de vocês, amém? O segundo propósito que eu creio muito é conhecer a pessoa com que você vai formar uma família, vai ter seus filhos, vai ser a mulher ou vai ser o pai de seus filhos. Então assim, o namoro ele tem que ser um tempo de conhecimento, um tempo de conhecer, de estudar a pessoa, de estudar a família, como é que esse rapaz é com a mãe, porque do jeito que ele é com a mãe, ele vai ser com você, amém? Se você trata mal, se ele trata mal a mãe, ele vai lhe tratar mal, o pai do mesmo jeito, então assim, vice-versa. Então tem que conhecer a família, pergunte para a mãe dela, como é que essa mulher é em casa? É preguiçosa, tem que bater a real, lavar louça, lavar roupa, como é que é? Porque você vai casar com essa pessoa. Um relacionamento, um namoro, ele é uma preparação para o casamento. Se você entrar de olhos fechados, querendo só namorar, meu Deus, sem perspectiva de um casamento, então não namore. Porque namoro cristão, namoro com propósito, é casamento, amém? E o terceiro propósito é planejamento, né? Você tem que planejar, você tem que ter um tempo de namoro, um tempo de noivado, que é o quê? Você se preparar. Vamos lá, vamos planejar aqui, vamos comprar o quê esse mês? Assim nós fizemos, não foi, amor? Vamos comprar a cama, vamos comprar o fogão, vamos planejar, vamos sonhar para acontecer. Se você está namorando, né? 15, 16, você está preparado para casar? Eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta. Será que eu posso sustentar uma família agora? Ou eu vou passar 5, 6, 7 anos só namorando? É pecado passar muito tempo namorando? Não é pecado. Mas esse namoro não tem propósito. Infelizmente ele não tem propósito. Porque com propósito é Deus, né? O segundo, quem lembra? Oi? Conhecer. E o terceiro, planejamento. Eu tenho que me planejar com essa pessoa, eu tenho que sonhar com ela. Porque o que eu quero mais na frente, eu não quero passar minha vida toda só namorando. Porque às vezes o que pode acontecer é você se frustrar. E você vai ficar frustrada, ou vai ficar frustrado, e você vai perder aquela essência. Então, o namoro com propósito, essas 3 coisinhas básicas. Pra mim, né, que foi o que aconteceu com a gente. Tenha cuidado, se planeje e namore na hora certa. Não adianta você querer namorar antes do tempo, porque você vai pular etapas. Então tem que ver uma coisa de cada vez. Amém? Namoro com propósito é forte. Pra mim, né, a princípio, quando isso vem na minha mente, vem muito questão ministerial também. Eu tinha tudo isso que a pastora falou em relação a conhecer a pessoa, que precisa, né, gente? Não tem condição de você. E uma coisa que eu acho importantíssima parece loucura, mas é a pura verdade.
não se apaixone de cara. Não se apaixone de cara. Isso vale para homem e para mulher. Eu lembro que eu fui uma vez no chá de panela. O pessoal com 15 dias ia casar. Eu falei assim, qual o defeito dele? Não, ele não tem defeito. Gente, eu tinha sido convidada da convidada. Eu disse assim, mulher, quando casa não. Ela, por quê? Eu disse, porque quando tu casar, tu vai ver tanto defeito. E eu digo a vocês, sério, assim, ó, foque, parece loucura, mas é verdade, foque nos defeitos. Se você dá conta de conviver com os defeitos, quando você casar, só vai vir qualidades. Se você dá conta de conviver com os defeitos, todos os defeitos que essa pessoa tem, é impressionante, é impressionante. Não, tipo assim, Lid, teve algum defeito assim? Não, é os mesmos defeitos. Os mesmos, não mudou nada, assim, pode ter melhorado algumas coisas, mas não tem como dizer assim, surgiu um novo defeito. Não, é os mesmos defeitos. E eu aprendi que eu poderia superar isso. E namoro para mim com propósito é o quê? Primeira coisa que eu digo para você que tem um chamado ministerial, muito cuidado em se relacionar com alguém. Muito cuidado, viu? Porque você precisa ter alguém que tenha, no mínimo, o mesmo objetivo que você. Eu falei para Deus que eu queria uma pessoa que fosse tão ratinho de igreja como eu. Eu precisava de um homem que disse assim, quando eu dissesse assim, eu vou para a igreja, ele diga assim, vamos. Eu falei, Jesus, eu estou cansada de ir para a igreja sozinha. O Senhor manda alguém para mim, que queira a mesma coisa que eu. E aí, não acampei o ponto. É que eu fiz uma proposta para ele, né? Se eu decidisse, não quero mais Jesus, não quero mais negócio de igreja, estou fora. Eu até perguntei hoje para ele, amor, tu lembra disso? Ele, eu não lembro, isso não ia acontecer. E eu falei assim, se eu não quisesse mais nada com Deus, mais nada com a igreja, você ainda continuaria comigo? E aí ele falou assim para mim, não se meta entre eu e Deus, porque você perde. E por incrível que pareça, essa resposta para mim foi assim, é o cara. Esse cara. Sabe por quê? Porque assim, ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês, fidelidade. Um homem, quando ele é fiel a Deus sobre todas as coisas, ele vai ser fiel a você até debaixo d'água. Então, para mim, o namoro com propósito era isso. Eu pedi para Deus alguém que pelo menos caminhasse comigo. E quando eu falo isso para você, não estou falando assim, ele é crente da mesma igreja que eu. Vigie, olhe questão de chamado, porque tem gente que tem chamados totalmente diferentes. E muitas vezes pode dar choque. Então, procure alguém que tenha, no mínimo, o mesmo chamado que você. Tem que ter o mesmo chamado que você, porque senão, um exemplo, eu sou missionário. Não, mas eu não tenho chamado para missões, não. Para mim, ir para fora do país, eu tenho chamado aqui, com criança, tal. Não, meu coração não queima para ir para fora, não. Meu coração queima aqui. Aí como é que tu vai casar com a pessoa? Cada um vai para um canto. Então, busque pessoas. Para mim, um relacionamento com propósito ministerial em relação a isso. Ver a pessoa com quem você realmente vai ter um relacionamento, ela vai ter a mesma visão de reino que você. Amém? Falei demais. Amém. Eu vou só resumir. Eu acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Se nós tivermos essa convicção, vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se vocês perceberem aqui, na forma da cadeira, está parecendo uma célula, né? Então, cada um aqui já falou um pouco. Gostaria que vocês também participassem, contribuindo com alguma pergunta, por exemplo. Quem teria alguma pergunta? A Laís vai estar levando o microfone, como nós tínhamos combinado. E se eu levantar a mão, que a Laís leva o microfone. Vamos lá. Aproveita. A Lidiane e a minha esposa estão prontos para responder. Isso. Aí o casal que quiser responder a pergunta, fica à vontade. Alguém? O Michel.
Amém. Essa pergunta aqui é para ajudar os irmãos também. Qual o conselho que vocês dão para alguém que está gostando de uma pessoa? Seja um varão gostando de uma varoa ou uma varoa gostando de um varão. Qual o conselho que vocês dão? Amém. Descubra, se você... eu estava falando ontem num evento de casais, a vida da gente, a vida conjugal, ela é parecida com uma viagem. Em uma viagem nós vamos descobrir que, por mais dificultosa que seja a viagem, ou por mais perfeita que a viagem seja, no final tudo vai ser definido pela companhia que você teve nessa viagem. Você pode estar indo para Paris, ou você pode estar indo para um país perseguido, talvez para que nós oramos domingo, Somália, o segundo país em perseguição do Evangelho hoje, ou é o terceiro, não sei se já caiu. Você pode estar indo para Somália ou para Paris. Quem vai definir o prazer ou a alegria dessa viagem? Uma viagem para Paris ela pode ser desagradável, dependendo da companhia sua. Uma viagem para Somália pode ser perfeita. A pessoa pode morrer de mão dada, fuzilada, dizendo amor, nos vemos no céu. Então, um relacionamento é comparado a uma viagem. Você precisa estar. E o cuidado. Descubra o que essa pessoa é capaz de renunciar pelo relacionamento. Tem gente que ama tanto você, entre aspas, apaixonado, que ele é capaz de abrir mão das coisas de Deus por você. Eu já vi isso muito, gente. Por causa de uma paixão, de um namoro, ele é capaz de... Ele era do teatro, ele sai. Não, eu quero ter mais tempo para o nosso namoro. Ele pregava na igreja, ele diz, olha, bota outros nesse tempo, que eu estou focado no meu namoro. Sabe? Ele trabalhava, ele sai do emprego, porque ele não estava tendo tempo para o namoro. Gente, uma pessoa que é capaz de abrir mão das coisas de Deus por você, ela está desviada e caída faz tempo. Você viu o que ele disse ali, né? Não se meta entre eu e Deus. Então é no mínimo isso. Então você precisa descobrir se você consegue se enxergar daqui a alguns anos. Né? Eu consegui enxergar eu e minha esposa em 10 anos, 9, 10 anos atrás, e consegui enxergar o que a gente gostaria de construir. Então, em nome de Jesus, descubra se nessa viagem chamada matrimônio, independente do local de destino, você consegue enxergar uma viagem prazerosa, que glorifique o nome do Senhor. E por último, você vê propósito nos dois ministérios. Você consegue ver você junto com alguém que vai somar no seu ministério. Você tem alguém que vai te impulsionar, alguém que vai ver você adorando o Senhor, não sei, talvez no altar, dizendo, uau, é isso, alguém que chora, alguém que sinta unção na tua pregação. Ou você vai ter uma pedra de tropeço que vai estar dizendo, culto de novo, tu vai morar na igreja, né? Então assim, descubra se essa pessoa consegue imaginar o seu propósito dela junto, se ela consegue visualizar isso. Amém? Eu acho que é um bom filtro esse aí. Não sei se mais alguém vai responder. Amém. Mais alguma pergunta? Porque assim, era uma pergunta que eu estou guardando na semana passada. Eu queria perguntar para o tudo. Aí não deu certo, então eu venho aqui. Eu queria saber quando é que eu começo a investir numa pessoa certa. Porque eu estou de olho na menina da universidade. É um exemplo. Gente, ele está dando um exemplo. Entendeu? Tipo assim, vamos supor. Entendeu? A gente entendeu. Hipoteticamente. Você me entendeu, gente. Continue. E assim, porque tem vezes que eu percebo que tem peixe na maré. Mas tem vezes que eu percebo que não tem como investir. Tipo, tem vezes que eu percebo, ela tá gostando de mim. Tem vezes, não, vixe, ela me deixou no vácuo no WhatsApp, então não tá gostando de mim. Tipo, tem essas coisas. Um dia desse ela me chamou para ir na casa dela. Aí depois ela me deixou no vácuo no WhatsApp. Vixe, meu Deus, eu invisto ou não invisto? E eu gostei dela porque ela é mais inteligente do que eu, pastor. Se eu falar com ela sobre matemática, a gente fica a noite toda falando sobre matemática. Ela é extremamente inteligente. Então essa é a pergunta.
Graça e paz, Vitor. Tudo bom? Vitor, mulher tem mistérios. A gente casa e continua. Um dia desse mesmo, não lembro o que aconteceu com o Fábio, e ele falou assim, não sei o que. Eu falei assim, amor, eu tô fazendo isso pra tu me dengar. E ele olhou e disse, eu não entendi. A melhor forma de tu fazer é o seguinte: chama ela para vir aqui na igreja, para nós ver ela. Não, mas convida ela para um ambiente que você vive. Tipo, teu ambiente é o quê? Jesus, igreja, tem a faculdade, mas o teu ambiente é esse aqui. Traz ela para ver se ela realmente gosta disso, entendeu? Porque assim, não adianta, assim, eu entendi que falou que ela fala de matemática e é bom realmente você ter pessoas inteligentes perto de você e casar com uma pessoa inteligente. Mas tem muito cuidado, tipo assim, chama ela pra onde tu vive, pra tua realidade. Convida ela, tipo assim, vamos pro cinema? Vamos pra ir tal lugar? Vamos. Mas, e começa a falar dos assuntos de Jesus, da vida que tu tem com Deus. Se tu perceber que tem interesse, o próximo passo é assim: você tem namorado? Aí se ela disser não, eu quero te contar por uma coisa assim meio maluca do povo da minha igreja, que é um negócio chamado assim, oração. Tu topa orar comigo e determina tempo. Porque tem gente que, sério, tem gente que passa 3 anos orando. Só tem um orando, o outro tá varolando, como diz o Mateus. Entendeu? E é isso. Muitas vezes assim, é só charme. Talvez ela está querendo chamar a tua atenção, não percebeu na hora e aí depois tô com medo também de investir. Evita, é muito importante quando tu for na casa dela ter gente perto de vocês, né? Quando tu for pro cinema, chama uma galera para ir pro cinema com vocês, para não andarem sozinhos, né? Amém. Onde há 3 ou 4, ali é a presença do Senhor. Amém. Próxima pergunta. No próximo não vai ter perguntas. Por exemplo, o Vitor queria fazer na semana passada para o Túlio, mas está fazendo agora. Então, Mateus, fica à vontade, Mateus. O que fazer quando a gente está desesperado? Tô zoando. O que fazer durante o tempo de espera? Ou melhor, como se preparar? O que fazer durante o tempo de espera? Muito bem. É uma pergunta muito abrangente, né? Porque o tempo de espera de cada pessoa é diferente. Tem tempo de espera para pessoas que não trabalham, por exemplo. Tem um tempo de espera de pessoas que estudam muito. Tem um tempo de espera de pessoas que trabalham muito. O tempo de espera de alguém que tem muito tempo vago, ele é mais perigoso. É por isso que, se você quer se envolver em um relacionamento, durante esse seu tempo de espera, construa algo que você tenha além do que um futuro namoro. Porque, irmão, se entregar de cara e com tudo que você tem no relacionamento é perigoso. A Lidiane falou sobre não se apaixonar de primeira. É uma missão um pouco difícil, mas é muito válido esse conselho. Porque nós nos apaixonamos pela reputação, não pelo caráter. Nós não nos apaixonamos pelo caráter. Não existe amor à primeira vista pelo caráter. Nós amamos à primeira vista a reputação, aquilo que eu vi. Eu vi ele fazendo isso, ele passou de moto na minha porta. Pode ser emprestado do irmão dele, aquilo ali, né? Ele foi tirar uma foto no culto e era um iPhone 12. Tudo ali pode ser do pessoal da mídia. Então, assim, a gente se apaixona ou ama a primeira vez pela reputação, mas o tempo é que vai fazer a gente gostar do caráter. Então, o tempo de espera de cada pessoa, ele é ímpar, ele é único. Cada um de vocês está em uma fase da vida de vocês. O tempo de espera de algum talvez está sendo durante um cursinho, do outro talvez está sendo na casa da avó, do outro está sendo trabalhando muito, ou está estudando para um concurso, enfim. Agora, jamais seja a pessoa que tem um tempo de espera desocupado, onde tudo que você quer na sua vida é se enfiar em um relacionamento.
Porque você pode levantar uma expectativa muito grande que não pode ser suprida em um namoro, em um noivado, em um relacionamento. Ela só deve ser suprida em Deus. E uma vez que eu sou suprido em Deus, o meu tempo de espera, como foi para mim, eu era tão envolvido com as coisas de Deus, que eu não estava assim, meu Deus, e vai vir bombardeio do mundo. Ah, mulher, tuas amigas todas estão casando, moço, tu vai ficar para titio. As pessoas elas não respeitam a particularidade da gente, as pessoas têm dificuldade de respeitar o nosso tempo. E, gente, isso nunca vai acabar, eu sinto informar, nunca vai acabar. Você está com 16 anos no ensino médio, a pessoa vai dizer, nunca começou a faculdade, eu comecei com 17, cuidado. Você está namorando, e aí não casa não, você casa e os filhos, você tem um filho, é só um, e o neto, cadê? E a casa própria, e a fazenda, nunca vai acabar. Então você em alguns momentos vai ter que soltar um doce e cuide da sua vida. Então, Mateus, cada pessoa tem um tempo de espera diferente. Minha primeira recomendação, olhe para os personagens bíblicos. Olhe como começaram os relacionamentos na Bíblia. Adão está envolvido em trabalho, ao ponto de nem perceber que ele estava só. Deus é que percebe. A Bíblia não diz que Adão disse, Senhor, estou só na Netflix, está faltando uma varoa. Não, ele está tão ocupado, ele é um homem tão comprometido. Você vai ver o exemplo já aqui em Abraão, por exemplo, né, na descendência de Abraão. Você vai ver o exemplo de Isaac. Pode olhar o que eles estavam fazendo. Não eram pessoas que iam cantando, fazendo dancinha do TikTok no meio da rua, desocupadas, sem estudar, sem trabalhar. Eram pessoas comprometidas e tão envolvidas naquilo que elas faziam, que surgiu um relacionamento. Eu não fui para a igreja dela atrás de uma moça, sabe? Ela não veio me deu uma rifa, eu acho, querendo um relacionamento. Nós, vivendo o que a gente vivia, ela queria meu dinheiro. Você nem sabia, era que a fonte que ela queria era quase, não tinha nem renda, não tinha fundo, era baixa renda. Então nós nos conhecemos vivendo o tempo de espera em Deus, vendo coisas extraordinárias em Deus, e não, Senhor, pelo amor de Deus, envia, senão eu morro. Amém? E é nisso que a gente estava no lugar e na hora certa. Amém? Mas essa pergunta é importante também, que envolva o seu líder, a sua liderança, né? E compartilhe com ele para estar orando, para estar lhe ajudando em oração, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Essa pergunta que o Matheus fez, eu acho que tem várias pessoas aqui que gostariam de fazer a mesma pergunta, Matheus, só não tiveram a coragem. Então, enquanto eu respondo aqui, aí você vai criando coragem para as outras perguntas. Para uma mulher, eu diria o seguinte, no tempo de espera, talvez sirva para os homens também. Ame a Deus sobre todas as coisas, seja plena em Deus. Ser pleno em Deus. Ah, Lidiane, vou virar ratinho de igreja. Se para ser pleno em Deus precisa ser ratinho de igreja, para você vai ser. Se para viver você e Deus, a ponto de você ser feliz, você e Deus. Se você estiver aqui para todas as vigílias, eu só vou conseguir se eu for para todas as vigílias, pois você vai. Só vou conseguir se eu ler no mínimo 5 capítulos da Bíblia por dia, pois você leia. Seja pleno em Deus. Quando você é pleno, você e Deus. É impressionante como uma pessoa certa chega naturalmente. Porque enquanto a gente está atirando para todo lado, você está deixando o que é para Deus fazer e você mesmo está fazendo. Entendeu? Assumindo o comando da sua vida. Mas quando você faz isso, quando eu digo isso, irmão, estou dizendo para vocês assim, eu vou esperar em Deus, ele vai chegar no cavalo branco, tá? Se você estiver esperando ele de cavalo branco, lindo, príncipe assim, todo vestido assim do ouro, é Jesus Cristo que você está esperando, tá? Uma pessoa normal não é. E aí você começa a perceber essas coisas e fique ligado nos sinais. Não esqueça que você ainda está na terra. Mas eu quero falar para gente sobre isso por quê? Porque tem muita gente que é parasita. O que é um parasita? Ele quer sugar felicidade em outra pessoa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver alguém. Gente, ninguém gosta de parasita. Nem tu mesmo gosta de parasita. Ninguém gosta de alguém que é feliz às custas da minha própria felicidade. Quando você é feliz, completo, você e Deus,
A outra pessoa, quando chegar na sua vida, ela vai ser completa em Deus, vai ser duas pessoas completas, sem parasita. Ninguém gosta de parasita, nem amizade parasita, nada parasita. Então, se você se vê ainda nessa situação de ser parasita, por que eu falo isso? Porque houve uma época na minha vida em que eu achava que eu só seria feliz quando eu casasse. Aí foi o que Deus fez. Pois seu tempo de espera, minha filha, vai crescer mais um pouquinho. Enquanto você não for plena comigo, ele não chega. E foi isso. Amém? Uma pergunta lá atrás. Além dessa, tem mais outra? Isso. Então, mais essas duas perguntas para a gente finalizar. Bora lá. Existem casos em que a gente sabe que não está preparado, não está no tempo, não tem idade para namorar, mas às vezes a pessoa se abre, se deixa conquistar ou ser conquistado e acaba defraudando a outra pessoa ou acaba entrando no laço de dependência emocional. E queria que vocês esclarecessem se é correto, se é errado, como evitar esse tipo de situação. Relacionamento, às vezes tem de acontecer uma coisa que nós precisamos parar um pouco e analisar. É o mesmo papel do diabo. É assim, o Senhor, ele só vai até onde nós damos liberdade. O diabo, ele quer se entrar onde ele não deve. Uma vez que você entende quem você é em Deus e todas as suas carências estão supridas em Deus, você jamais vai dar liberdade além daquilo que deve ser dado. E tem coisas que são boas, mas não é o tempo certo. Tem presente que é bom, é maravilhoso, mas não é o tempo certo. Você pode ganhar um carro com 16 anos e ser preso, perder a vida, ter o carro preso. Alguém que já teve seu namoro defraudado, o meu conselho, e defraudar, para quem não sabe, é prometer sem poder cumprir. Vamos supor que eu prometa para minha esposa, casa comigo, você vai ser rica, e eu não consigo cumprir isso. Só que eu estou falando no sentido íntimo mesmo. Você só pode ter relação sexual com o casamento. Então, toques, beijos em excesso em lugares errados, tudo isso leva a uma defraudação. É por isso que nós recomendamos um relacionamento onde você primeiro vai conhecer. Porque, irmãos, você pode frustrar os sonhos de uma pessoa. E eu, na minha época de solteiro, era uma das coisas que eu não queria. Eu não queria conhecer uma moça e de repente começar algo errado e frustrar ela. E fazer com que ela entendesse que ia dar certo e daqui a pouco dizer, é melhor cada um ir para o lado. Porque isso pode causar uma ferida, uma ferida séria ou grave. Então você também no namoro precisa pensar muito em Deus e no outro. Para que você não faça coisas, não prometa coisas ou não comece coisas que você até é capaz, mas ainda não é a hora certa de cumprir. Então, se não começou ainda, tenha isso em mente. O presente certo na hora errada é o presente errado. A coisa certa na hora errada é a coisa errada para mim. Assim como a coisa errada no tempo certo vai continuar sendo a coisa errada. Então, tome esse cuidado. E se já aconteceu, o caminho é restauração. Dá um exemplo aqui, ser bem prático. Eu sei que tem jovens aqui, tem pequenos aqui, mas, irmãos, a virgindade, Deus não restaura a virgindade. O que Deus restaura é a pureza. Então, assim, tem coisas que não dá para voltar. Se você se guardar, e a gente já falou isso publicamente, não é nenhuma novidade, tanto eu como minha esposa casamos virgens. Se você se guardar, vai ter coisas que a sua consciência, nós temos 3 juízes, só para mim resumir. Primeiro, é Deus. Segundo, é a palavra de Deus. E terceiro, é a consciência. Só aí vem o pastor e as demais coisas. Os 3 juízes na vida de toda pessoa é Deus, a sua palavra e a sua consciência. Então, antes de você tomar uma decisão de você fazer qualquer coisa, dizer alguém me obrigou, você precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da palavra, o que a Bíblia diz, e a voz da sua consciência, que é aquela que diz assim, faz não, abestado, vai dar errado. Então, você não pode defraudar a voz de Deus, a autoridade da palavra e a voz da sua consciência. Se fez tudo isso, ora ao Senhor, renuncia. Se for
for o caso, termina. Se tiver junto e quiser casar, pede perdão, faz um conserto e entra num propósito certo de noivado ou casamento, porque Deus restaura a pureza e Ele pode fazer uma obra incrível, linda e perfeita ainda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tinha outra pergunta também, a gente finalizar aqui. Boa noite, gente. A pergunta assim, não é minha, tem um amigo que pediu para fazer. Não, gente, é sério. Não é minha. Olha, tenho sentimentos por uma pessoa há 4 anos, mas não me importava com esse sentimento. Mas esse ano ele veio aumentando e eu fiz uma oração a Deus para guardar o sentimento. Mas ele só aumentava cada vez mais ao longo desses 4 anos. O que eu devo fazer? Tenho sentimentos por uma pessoa há 4 anos, mas eu não me importava com esses sentimentos até então. Mas esse sentimento vem aumentando ao longo do tempo. Aí eu fiz uma oração para Deus guardar esses sentimentos e eles só aumentaram cada vez mais. O que eu devo fazer? Amém. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é saber se a outra pessoa tem um sentimento também, né? Ela precisa saber se existe um sentimento recíproco. Se não existe um sentimento recíproco, então realmente ela precisa orar, pedir. Ela precisa orar, pedir direção de Deus, porque talvez pode ser só algo passageiro, né? A melhor coisa que existe dentro de um relacionamento é quando você tem sentimento para uma pessoa e essa pessoa ela corresponde com esse sentimento. Caso contrário, é orar e pedir direção de Deus mesmo. Por mais vocês aqui, talvez, eu sei que é difícil, é muito difícil, gente, mas o mundo não se resume em uma pessoa e em um sentimento. Eu já vi esse filme antes. Talvez alguém pode pensar, mas se não for assim, se não for essa pessoa, não vai. Eu conheço, meu coração não se engana. Ele é o pai do engano, só isso. Então, tem sentimentos que parece que se eu não suprir ou se não der certo, acabou o mundo. Mas daqui a pouco você olha para trás e diz, besteira. Você vai estar em outra vibe, sabe? Agora, uma vez que, completando essa pergunta com a do Victor, descubra se a pessoa é cristã, né? Se ela ama a Deus já mais do que se você vai ter que evangelizar essa pessoa. Antes de alguém ser sua amiga, ela precisa ser uma amiga de Deus. Então, eu sei que pode ser difícil achar que um sentimento não tem como acabar. Tem. Eu digo como quem já viu muita essa experiência, como alguém que já viu pessoas voltando desse caminho, e por mais que pareça que não tem fim, que aquela pessoa ela é a única. Oi, Alonso. E aquela pessoa é a única do planeta Terra, é o enviado de Deus, né? É o príncipe Odin. Calma, não é assim. Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai saber que se tiver algum propósito, vai ser algo que você pode dominar, que você pode direcionar. Não vai ser algo que consuma a sua vida. O pregador está aqui falando e você lembrando. Não é algo que vai te matar por isso, vai ser algo leve, que você consegue ter início e fim. Amém? O senhor falou uma coisa interessante, né? Eu queria falar sobre isso. Uma das respostas que Deus traz é se você tem paz. E paz não é paixão, não é assim, se traz paz. Traz paz para a sua família, traz paz na família da pessoa. Porque mãe tem uma conexão direta com Deus, né? Se mãe disser assim, minha filha, não entra nessa bocada bem, não. Ele pode ser pregador, cheio de fogo, falar em 500 línguas. Se ela disser não, dá duas um, ou tu vai orar para Deus falar com ela para ser sim, ou tu pega o beco. O que foi que sua mãe falou? Eu levei um rapaz
lá em casa, porque todos tinham que ter a aprovação da minha mãe, né? Eu levei um rapaz lá em casa, minha mãe falou assim, cai fora, eu te vejo você acabando de trabalhar para sustentar esse homem, né? Era eu não. Beleza. Terminei com o cara. Passou-se um tempo, né? O tempo da minha espera. E por incrível que pareça, quando o príncipe está perto de chegar, Satanás manda um monte de sapo. Um monte. Sei que minha irmã, onde tinha lá, teve um dia lá que foi bem uns 3 na igreja para me conhecer. Eu disse, sim, né? Não quero assim não. E aí quando eu apresentei o Fábio, né? A minha mãe... Quando ele foi embora, ele foi lá me conhecer. Quando ele foi embora, minha mãe disse assim, tu quer saber a minha opinião? Eu disse, eu não. Quero não, mãe. Mas eu vou dizer mesmo assim, pode casar, que ele é homem de verdade. Foi. E por gente, hoje eu trabalho bem pouquinho. Então, ter cuidado com esse tipo de relacionamento. Talvez pode ser um relacionamento platônico, pode ser realmente que tenha de volta, mas primeiro tem que saber se é um relacionamento que faz parte de Deus. Porque o nosso coração, ele é extremamente enganoso. Ele é extremamente enganoso, gente. Se eu topasse o Fábio em outras vezes que eu não tivesse maturidade em Deus, eu acho que na verdade a gente já até se topou antes. Mas eu acho que eu não teria visto o Fábio como o homem de Deus que ele é. Eu não teria visto o caráter que ele tem. Eu não teria me interessado por ele. Então, se não está tendo de volta, eu falo, Jesus, é o seguinte, o Senhor arranca. Já que eu falei para o Senhor guardar e não está dando certo, o Senhor pode arrancar. E segura a dor, viu? Porque para arrancar dói. Arranca. Pode levar, Jesus, eu só quero o que for do Senhor. O que for de Deus eu quero. O que for de Satanás, quero ver. Antes do Alexandre, só para responder, que eu sei que tem alguém que pode não perguntar, mesmo querendo a resposta, deixa eu entrar no meu lado humano aqui, que eu não falo muito para ninguém atropelar as coisas. Mas vai ter horas que você vai ter que ser corajoso e falar. Sentimento, por mais que você seja o crente, o espiritual, você precisa assumir que você é humano e que você sente, você tem sentimentos. O contrário disso é um robô. Então assim, você tem uma liderança, peça para orar, pastor, não confio, então está errado. Você precisa ter uma liderança, uma mulher, um homem, que seja capaz de você falar para ele, eu estou com um negócio no meu coração aqui, tem uma pessoa que quando eu vejo dá um nó no estômago. Você precisa ser capaz de orar, de pedir ajuda em oração. E outra, vai ter um momento que você só tem uma forma de descobrir se é de Deus, se a pessoa sente ou não. É indo lá, meu amigo. É falando. E existe um tal de eu não. Ele que tem que tomar a iniciativa. Por causa dessa brincadeira, lembrando que Deus une de propósito, você pode deixar de viver algo. Você pode deixar de experimentar algo em Deus. Então, namoro, noivado e casamento também é para gente corajosa. Você em algum momento vai ouvir um não. Você já tinha ele mesmo, então não custa nada pegar o segundo, né? Mas você pode ter o sim também. E isso eu falo para quem está apto ao namoro. Não é adolescente chegar no odeio, será que rola? Não, meu amigo. Estou falando para quem está apto ao namoro. Ah, eu estou sentindo alguma coisa, como é que eu sei? Oxe, a gente paga a pizza. Pede oração para a liderança primeiro, né? Seja transparente com sua liderança. Eu estou pensando em ir lá falar. Isso por princípio, para você não ser frustrado. Daqui a pouco você está triste, seu líder não sabe nem o que é. Foi o não. Enfim, eu estou falando do não só para te preparar, que quando se vier você já estava forte. Mas, sendo bem direto com vocês, vai ter coisa que não adianta ficar rodeando muito. Você vai lá e dizer, você também sente assim? Por quê? Você vai ter que ir direto ao ponto. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. Porque um anjo não vai aparecer para dizer, né? Então, meu amigo, pintia o cabelo, coloca aquele Malbec. Só complementando aqui, gente, algo que é muito importante para você que vai futuramente iniciar um relacionamento. Cuidado para não contar os seus segredos para alguém que talvez nem de olho esteja naquela pessoa, mas aí quando você conta, gera uma expectativa. E aí, talvez você tenha medo de chegar na pessoa, mas contou para outra que é mais corajosa.
conversar e vai ter o direcionamento. Outra coisa que é muito importante, fica a dica aí para futuros casamentos: quando você for casar, muito cuidado para quem você convida para ser padrinho do seu casamento. Eu e minha esposa, nós decidimos convidar pessoas que tinham acima de 30 anos de casamento. Inclusive, tem um padrinho nosso que fez 55 anos de casado, quase 60 anos de casados. Então, ter muito cuidado com isso. Analisar quem é essa pessoa, como é que é a história dessa pessoa, o histórico desse casal, o histórico desse casamento, para que você não traga para o seu casamento aquilo que aquele casamento está vivendo, amém? E casamento é bom, casem, é ótimo. E é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, Namoro com Propósito. Se você ainda tem aí uma pergunta para fazer, pode procurar eles depois, ou então o seu líder de célula. Fique à vontade para se abrir, fazer um discipulado, conversar à vontade sobre essas perguntas. Amém? Então, salva de palmas para eles. Eles treinaram esse assunto, né? Convido você a ficar de pé para a gente orar. No caso, o pastor vai estar pela gente.